A Magazine Luiza está passando por um momento bastante conturbado na bolsa, que é bem diferente do que ela viveu entre 2015 e 2020, quando a ação subiu mais de 90.000%. Nessa época, ser chamado de a nova Magazine Luiza era um sinônimo para dizer que uma ação tinha um grande potencial de valorização. Mas agora, com a derrocada das ações nos últimos anos, esse sinônimo de a nova Magazine Luiza é só se a empresa não está passando por um bom momento. Mas e aí? A pergunta que a gente mais recebeu nessa nova série aqui, o Mercado Aberto, é o que está acontecendo com o Magazine Luiza. E hoje vamos fazer um vídeo para explicar qual foi o motivo daquela disparada de Magalu que trouxe ela para um momento de glória e o que aconteceu de 2020 para cá, que as ações tiveram um movimento bastante negativo e principalmente falar o que vai acontecer daqui para frente. Afinal, o problema que a Magazine Luiza tem é reversível ou a empresa vai passar por problemas ainda maiores ao longo de 2024? Vamos responder isso, Matheusinho? Vamos lá. Tá preparado? Estamos aqui para isso, em mais um dia chuvoso. Caramba, aqui em São só Paulo. porque a gente escolheu Toda esse vez. novo cenário. Na verdade, o mercado aberto e o tempo fechado, né? Olha lá, que gênio. Olha, por isso que você é sócio do Market Makers, não é à toa. Bom, Matheusinho, peguei os números aqui. A ação subiu exatos 93.000% entre 2015, quando ela bateu ali os valores ajustados de 3 centavos, até 2020, quando ela bateu mais de R$20, né? Nessa época, ela chegou a valer 160 bilhões de reais na bolsa. Aí, começou a derrocada, né? 2021, 71% de queda. 2022, 62% de queda. E 2023, 41% de queda. O analista Valuation Freestyle ia somar tudo e falar que ela está caindo 180%, mas não, né? É a prova que uma coisa que cai 71% pode cair muito mais ainda, né? No primeiro semestre de 2023, a Magazine Luiza teve um prejuízo acumulado de 493 milhões de reais. Isso é 80% maior do prejuízo que ela teve no primeiro semestre de 2022. E as projeções compiladas pela Bloomberg apontam que ela vai fechar 2023 com 730 milhões de reais de prejuízo acumulado. Essa piora não é só na Magazine Luiza, né? O setor de varejo como um todo está sofrendo bastante. A gente teve um episódio emblemático da Americanas, mas aí tem Tokstok, Marisa, várias outras empresas que estão evidenciando um momento muito frágil do setor de varejo e por isso que 10 entre 10 espectadores do Mercado Aberto perguntaram do futuro de Magazine Luiza. Perguntaram também de Oi, mas hoje a gente vai falar de Magazine Luiza, que a gente já está mais estudado nela, né? Então, o que você vai ver no vídeo de hoje? O que fez a Magazine Luiza disparar na bolsa entre 2015 e 2020, como é que ela saiu forte na pandemia, como é que ela conseguiu se fortalecer e o que aconteceu de 2021 para frente, que ela começou a ter toda essa derrocada e, por fim, explicar o que vai acontecer com a Magazine Luiza depois disso. Bom, Matheusinho, você fez um baita estudo aí de Magazine Luiza, a gente vai mostrar para todo mundo, mas só antes pedir para deixar aquele joinha no vídeo se você gosta de conteúdo assim, se inscrever no canal do Market Makers, que toda semana tem vídeo novo como esse do Mercado Aberto. Que dia que está saindo o Mercado Aberto, você sabe? Terça-feira. Terça-feira, 18 horas, sempre um episódio novo do Mercado Aberto. Esse é o terceiro episódio. Vamos lá. E seguindo. Rumo ao milhão. Matheusinho, vamos começar então pelo começo, né? Vamos lá. A gente teve aí um momento de glória da Magazine Luiza, lá em 2015 e 2020, né? Que, na verdade, em 2015, longe de falar que foi glória, né? Pô, a Magazine Luiza, ela fez o IPO ali em 2011, foi um dos poucos IPOs daquela época, uma empresa começou lá em Franca, interior de São Paulo, foi fundada em 1957, um ano antes da Copa do Mundo de 58, de lá para cá vem cresceu de maneira muito exponencial, né? Está em mais de 20 estados aqui no Brasil, tem mais de 30 mil funcionários, né? Então é uma empresa enorme. Uhum. E eu acho que o momento mais emblemático da Magalu, depois do IPO, ela teve algumas aquisições que não deram muito certo, mas em 2015, que foi o ano que, 2014 a Dilma venceu as eleições, e de 2010 a 14 a Bolsa já teve um desempenho medíocre, né? Na média, assim, não fugia muito disso, mas em 2015 o mercado piorou muito, não só por causa do cenário econômico brasileiro que desandou, a gente teve uma retração econômica de países de guerra, foi uma situação muito complexa, mas também lá fora o mercado piorou muito. E aí olhando para a ótica do mercado financeiro, né? Eu estava na Infomoney nessa época e a gente via cada vez mais bancos saindo do Brasil.
as atividades de investimento saindo do Brasil, as equipes de análise e as corretoras diminuindo suas equipes. Qual é a consequência prática disso? Cada vez menos analistas estavam olhando as empresas fora do Ibovespa. E a Magazine Luiza, que já era uma empresa largada, que era uma empresa pequena, que estava caindo muito naquele ano, ela começou a ser totalmente esquecida pelos investidores. E aí aconteceu um evento em novembro para dezembro de 2015, que a empresa estava valendo 160, 180 milhões de reais na bolsa, e a seguradora do BNP, a Cardiff, ela pagou para a empresa o equivalente a 2 vezes o valor de mercado dela, que foi uns 360 milhões de reais, para ela ter o direito de usar a garantia estendida dela nos produtos da Magazine Luiza pelos próximos 10 anos. E aquilo, quem mais se atentou a isso foi, na época, a gestora Alaska, que começou a montar a posição na empresa. Porque alguma coisa estava errada, né? Ou a Cardiff não estava entendendo que a empresa valia 50% na bolsa do que ela pagou só para poder usar a garantia estendida nos produtos da Magazine Luiza, ou o mercado não entendia que tinha muito valor ali dentro, né? Na verdade, não é que tinha muito valor ali dentro, mas o mercado estava completamente largado naquela época. A bolsa era algo totalmente... estava totalmente fora da carteira dos investidores e empresas... Era uma microcap, né? Uma microcap endividada num setor totalmente sensível a uma piora da economia, sem nenhum analista cobrindo. Então, assim, ela estava largada demais. Assim, na época, os valores de face da ação, ela chegou a 60 centavos. Mas considerando os desdobramentos que aconteceram ali depois, quando ela teve uma super disparada, hoje, se você olhar o histórico, seria o equivalente a 3 centavos por ação. Imagina, a empresa chegou a valer 3 centavos, assim, um valor absurdamente baixo, né? E dali para frente, não só a economia brasileira começou a melhorar, né, a partir de 2016, quando teve impeachment, agenda de reformas, o cenário lá fora melhorou também, e com isso empresas como a Magazine Luiza, que foi até esse número exato, 93.000% de valorização, né? Fazendo uma continha aí de padeiro, né? Se você tivesse colocado R$1.000 em Magazine Luiza e carregado todo esse momento, né, que ninguém faz isso, ninguém consegue carregar por tanto tempo, já teria vendido antes, mas R$1.000 teriam virado R$940 mil. É um absurdo. É dinheiro. Né? R$1.200 ali já teria virado milionário, mas ninguém faz isso. Né? E sendo bem sincero, quem que vai segurar dos 3 centavos até os 20? Não, né? Na primeira alta de 100% já teria vendido. É muito né? difícil acontecer. É uma empresa que estava totalmente largada, mas ao mesmo tempo com problemas financeiros. Né? Então subiu 100, já vende. 200, certamente eu teria vendido. Acho que se alguém carregou, tirando o Luiz Alves e a turma lá do Alasca, acho que pouca gente carregou esse papel. E esse período que você disse, que vai aí de final de 2015 até o topo dela em 2020, acho que é legal a gente passar para contar o que aconteceu durante esse período, né? Se a gente pegar ali esse momento difícil, que foi 2015, 2016, o varejo ele era muito mais pulverizado. Você tinha diversas outras varejistas. A gente está falando de Magalu. Magalu é uma empresa que ela vende majoritariamente, né? Se a gente pudesse colocar dentro de uma cesta, a cesta FGTS, que é fogão, geladeira, smartphone e televisão, né? Televisão e smartphone, né? Televisão e smartphone. Isso, exato. É exatamente o que ela mais vende. É legal essa sigla, aliás. Gostei dessa... sigla FGTS. E é basicamente o que ela mais vende, né? E nesse período que a gente está falando aqui, 2015 e 2016, diversas empresas não conseguiram sobreviver ao momento difícil que o varejo estava passando. Juro alto, restrição de crédito, pessoas com menor propensão a consumir. E a gente pode falar de vários aqui. A Insinuante, que tinha a Ricardo Eletro, Lojas Baú, e diversas outras. A própria Via Varejo, que na época já estava passando por uma reestruturação. Todas essas empresas doaram a participação de mercado, né? Doaram o market share para a Magalu, que conseguiu sobreviver. Teve esse evento que você disse da seguradora, que conseguiu ajudar ela na questão de dívida e tudo mais. E de lá para cá, a empresa fez um baita trabalho. Assim, o juro caiu, teve diversas coisas, né? O juro caiu, a gente teve um momento de crédito importante aqui no Brasil, a empresa fez um trabalho de digitalização, de diversificar a parte desse negócio. Esse ponto que eu ia tocar, Matuzinho, porque eu acompanhei bem de perto, porque o Fred Trajano, quando ele assumiu, né, o atual CEO até, né, ele assumiu naquela época e ele trouxe um foco muito digital para a empresa, né?
O conceito hoje que quase toda varejista tem, né? Que hoje não existe mais varejista online, né? Toda varejista tem que ter um braço online, mas esse conceito de multicanalidade, a implementação do Luiza Labs, né? Que é quase como um laboratório de ideias para manter ela mais tecnológica, isso já era implementado mesmo nos momentos ruins da Magazine Luiza. Então ela foi meio pioneira nisso. Sim, sim. Ela conseguiu sair na frente de muita gente. Quando o mercado começou a se digitalizar, ela já estava muito na frente das outras varejistas tradicionais. Aí, né? Isso acabou colocando ela num ponto importante. Os resultados começaram a aparecer por causa disso. Um crescimento muito forte. Muito forte, não foi à toa, né? Teve um pouco de euforia ali, mas não foi à toa. Mas aí veio a pandemia e isso se acelerou, né? Sim. Porque na época da pandemia parece que o novo normal vamos todo mundo comprar uma TV melhor, um computador melhor, porque eu vou ficar em casa. E se você vai comprar de casa, você tem que comprar online, né? Sim. Então, quem tem o melhor serviço online acabava saindo na frente. Então, até um evento que poderia ser ruim para uma varejista, na verdade, foi bom para quem tinha um trabalho online e ela já estava na frente das outras. Tudo que incomodava em casa, imagina, você não podia pegar carro, você não podia viajar, você não podia ir para um restaurante. O que você vai fazer? Você vai querer pegar uma cama boa, uma TV maravilhosa, o próprio uma geladeira, office, né? Home office. Né? Todo mundo não eram todas as pessoas que tinham computador em casa ou tinha aquele computador meio velho que usava só para lazer e tal. De repente você começou a ter que trabalhar em casa. Né? Pô, vou ter um computador melhor, vou ter um monitor melhor, uma televisão maior, né? Vou passar mais tempo aqui, vou usufruir mais dessas coisas. Perfeito. E aí, nesse momento, né, que o lucro ou a receita das empresas ficaram turbinadas nesse sentido de agora vai ser assim para sempre, na verdade, isso se mostrou errado, né? Na verdade, essas expectativas muito otimistas com relação ao futuro, do que poderia ser e-commerce, varejo e tudo mais, se mostraram, desapontaram, frustraram, né? Porque depois desse momento bom para o varejo, vem a ressaca. Por quê? Você compra uma geladeira hoje, você vai precisar comprar uma geladeira nos próximos 2, 3, 4, 5 anos. O mesmo vale para fogão, televisão, acho que quase tudo, né? Então, acho que existia uma expectativa de que a Magalu tivesse diversificado em mais setores, né, em mais SKUs, que o mercado gosta de falar, né? São mais produtos. Mas, na verdade, o que está se mostrando verdadeiro é que ela ainda é muito concentrado nesse tipo de produto, né? Esse número não é aberto hoje, mas ele deve ficar ali próximo de 50%, 60%, e que é um negócio mais cíclico. Né? E tem um lance aí, né, Mati? Primeiro que o novo normal não colou, né? O home office de fato existe, né? Mas as pessoas voltaram para os escritórios, voltaram para as ruas. A gente percebe isso no trânsito aqui para vir para o trabalho, né? Acho que isso é evidente, né? Então aquela coisa de todo mundo ficar em casa o tempo todo, né? Não colou, né? Os shoppings vão acabar, não. A gente está vendo que o mundo físico voltou, né? Mas um fator, acho que preponderante, foi a taxa de juros. A gente teve uma taxa de juros de 2%, que é uma taxa que aceita desaforo, você corre riscos, você paga mais caro por uma varejista, você paga mais caro pelo lucro futuro que ela vai dar. Perfeito. E de repente esse juro voltou para 14%. Então o investidor fica mais seletivo e uma empresa que tem que ter um investimento intensivo, né, trabalha muito seu capital, se ela não fez um bom trabalho ali de gestão financeira, ela vai sofrer com esse aumento da taxa de juros, né? E não é só Magalu, acho que o efeito, dá para chamar de efeito Americanas, ali, que várias empresas ali começam a sentir o efeito daquela bola de neve ali. E um ponto legal que você trouxe aí é que nesse momento de euforia, você, como você disse, né, o investidor está menos exigente, ele passa a olhar, por exemplo, o meu investidor gosta muito de olhar por múltiplos, né? Quanto que eu vou pagar por múltiplos de alguma empresa? Na época boa, o que o investidor olhava? EV sales, né? É o valor da firma, né? Dividido pela receita que a empresa tem. Só que muitas dessas empresas não geravam lucro. Você não olhava preço sobre lucro. Então, se você olhar o PI, né? O preço sobre lucro da Magazine Luiza, você vai ver lá 100 vezes, 90 vezes, porque a receita é muito baixa, porque a empresa investe muito. O que importa é crescer receita, porque essa receita em algum momento vira lucro. E aí sim você vai pagar 10, 20 vezes nessa empresa. Só que quando isso aconteceu, do juros subir, os investidores queriam ver lucro. Não queriam mais colocar dinheiro. Não queria comer, não, vai investir, não.
Então, a partir desse momento, o mercado para de olhar o EV receita e passa a olhar o preço sobre lucro. Só que você não vai pagar 80 vezes o preço sobre lucro. Você vai querer pagar menos. Então, tem dois efeitos aí. Não só do lucro cair, então você tem uma contração de lucro, como também você teve uma contração de múltiplos, né? Sim. Que é a pior coisa que pode acontecer para uma ação. Então, para ela chegar nos 50 vezes lucro, ela tem que cair bastante, né? Você quer dizer que quando esse contração de múltiplo seria o que chamam de um D-rating, né? Porque não foi só a queda do lucro em si, mas caiu o quanto o mercado aceita pagar por aquele lucro. Isso. Agora eu não pago mais 80 vezes o lucro, agora eu quero pagar muito menos que isso. Então isso provoca uma consequência negativa na ação. E uma desaceleração do crescimento também, né? Porque agora você não vai mais crescer receita, não vai ser tão fácil de você emitir novas ações para crescer mais. Na verdade, agora você vai ter que entregar resultado. E para entregar resultado, acaba o frete grátis. Acaba uma série de incentivos que você tinha para o consumidor, de fato, comprar mais na tua plataforma, né? Então foi, acho que, tudo misturado. Um juro subindo, uma propensão menor de você consumir, a ressaca da pandemia e essa contração de múltiplo gerada pelo essa aumento do juro. E só pegando os números de novo que eu falei, né? Isso reflexo na ação, né? 71% em 2021 de queda. Aí desse 71% ela caiu 62% e depois 41%, né, nesse ano de 2023 até esse momento que a gente grava, que é finalzinho de outubro. É uma queda muito forte. E aí vem a pergunta, né? Fica aquela dúvida. Primeiro, se é uma oportunidade, mas né, brilha o olho de, nossa, será que é bom comprar? Já caiu tanto. Mas, por outro lado, liga o alerta, né? Pô, o que vai ser do futuro dessa empresa? Sim. Né? E acho que, bom, você fez um trabalho de apuração. Acho que é bacana responder essa pergunta mesmo, Mati. Né? Passado tudo isso, ok, entendemos que houve uma euforia, o cenário mudou, o juro aumentou, a economia não está mais tão propensa a consumo, mas e aí? O que está acontecendo com a Magazine Luiza? Ela corre risco mesmo de quebrar, de ter que fazer uma nova emissão, enfim, o que você tirou aí de conclusão? Olha, vamos pegar os números para ficar mais fácil, né? Então, a Magazine Luiza é uma empresa que tem aí mais ou menos 7 bilhões de dívida bruta e mais ou menos 3 bilhões de caixa. Então a gente chega numa dívida líquida de 4 bilhões de reais. Como a gente gosta de entender se uma empresa está passando por uma situação difícil, né? A gente vai olhar a alavancagem dela. Então a gente pega um indicador, que é o EBITDA, né? Que é basicamente o proxy lucro de uma geração de caixa. É o lucro operacional da empresa e você coloca dentro ali a depreciação e a amortização, né? Então é uma medida para a gente entender se a empresa está numa situação difícil ou não. Ela deve ter esse ano um EBITDA ali de mais ou menos 2 bilhões de reais. Né? Então, 4 bilhões de dívida líquida sobre os 2 bilhões, 2 vezes o nível de alavancagem. A princípio, né, quando você olha essa foto, você fala assim, bom, não é um número tão ruim, né? Não é tá em linha com o setor? Está em linha com o setor, não é que é baixo, mas assim, não triga ainda aquelas questões de dívida, né? Que se você atinge um determinado patamar de dívida, que são os covenants, geralmente ali em torno de 3 vezes, isso dá direito ao credor dessa dívida exigir o pagamento dela, né? Então, porque quando toda empresa tem dívida, né, e esses covenants são meio que condições para, não passa disso. Você tem que ter um nível de alavancagem, porque se você ultrapassar esse nível, você começa a ficar perigosa, e aí eu vou exigir alguma condição ou alguma compensação. E aí, olhando, né, também para o setor, a gente já volta para isso, é um setor que demanda muito investimento, né? Então você tem que estar comprando caminhão para fazer os transportes, você tem que estar construindo galpões logísticos espalhados por todo o Brasil para essa entrega chegar mais rápido. É um setor muito intensivo em capital que exige gasto em um setor competitivo. A gente está falando de uma empresa, a Magalu, compete com o Mercado Livre, né? Compete com a Amazon. Né? Então, assim, é um setor muito competitivo e ela está brigando com gente também bastante grande. E o consumidor, ele é sensível, obviamente, frete, quanto mais rápida a entrega, melhor. Quanto mais barato o frete, melhor. E assim, para você entregar rápido, tem que ter uma boa logística. Para você entregar de graça, é de graça para o consumidor, não para a empresa. Perfeito. E é um consumidor muito sensível a preço. Né? Se eu quero comprar uma geladeira, a mesma marca da geladeira, tá R$900 na Magazine Luiza e R$700 no Ponto Frio, Casas Bahia, Americanas, qualquer outra,
eu vou na de R$700. Você vai na de R$700. Então é algo que diminui, deixa a margem muito apertada, e queima ao caixa, mesmo tempo né? que você tem que investir muito dinheiro, né? Isso. Então um volume grande de dinheiro para uma margem apertada. Perfeito. Então, é uma empresa que ela queima caixa para crescer. O setor é assim, né? Você tem que ser o maior cara até que esse setor se consolide de alguma forma, o que aconteceu lá fora, né? Hoje a Amazon lá fora é a maior empresa, tem um market share altíssimo. Então, beleza. Dito isso, a gente volta para aquela questão da dívida. 4 bi de dívida. Certo. Então, vamos ver, vamos ver no resultado financeiro se isso se reflete no resultado financeiro que a empresa divulga. Quando a gente vai olhar o resultado financeiro, 4 bi de dívida, vamos supor que ela tem uma dívida que ela paga 1% ao mês, né? 12% ao ano, seria 1% ao mês? Pensando que a Selic está ali perto Selic. de 12, então Exato. 12% ao ano daria 1% ao mês de taxa de juros. Daria 1% ao mês de taxa de juros, 4 bilhões, estamos falando aqui de 120 milhões no trimestre, certo? Tá. De resultado financeiro. Inclusive, é isso que ela reportou aqui nesse dado que a gente vai mostrar aqui na tela, são esses números, né? Só que... Pessoal, o dado na tela está mostrando, né, a receita financeira Isso. embaixo, E a o despesa despesa financeira em cima, a diferença entre um e outro dá algo perto de 120 milhões, 120. que seria essa Isso. conta de cabeça. Que a gente Isso. Você tem ali os juros, né, com empréstimos, que é a primeira linha, e depois ali o quanto da receita, né? Porque a empresa tem caixa, fez. o quanto que ela recebe. Só que, vejam que o resultado financeiro não está sendo de 120 milhões, né? O resultado financeiro está sendo maior do que isso. Por quê? A despesa financeira está sendo maior, né? Por quê? Porque tem duas linhas aqui referentes a juros com antecipação de recebíveis. De cartão, né? De cartão de crédito, tanto de terceiros como do Luizacred, que é a financeira que a Magazine Luiza tem, né? Então, o que seria isso? Então, imagina você vai lá, compra uma geladeira, você paga em 12 vezes, certo? Você vai pagar esse dinheiro, né? Você pagou com cartão Itaú, por exemplo, ou cartão Bradesco, qualquer Ou o coisa. próprio cartão da Magalu. Isso você pode antecipar, né? Você vira para o banco e fala, ó, eu tenho isso aqui a receber, só que eu preciso desse dinheiro, porque eu, como varejista, eu preciso do capital de giro, eu preciso comprar a geladeira para poder vender, eu preciso comprar o fogão para poder deixar aqui disponível para as pessoas. Então o consumidor pagou em 12 vezes Perfeito. e a Magalu precisa desse dinheiro todo agora, não em Isso. 12 vezes. Então ela vira para o banco emissor, E né? No caso foi o Itaú da vida, falou Itaú, me antecipa isso daí. isso. Não existe um consenso, né, do que seria essa antecipação, né? Muitos dizem, né? Muitos analistas do mercado preferem tratar essa antecipação como uma dívida, certo? Outros não. Outros falam assim, bom, como é uma despesa que a empresa tem todo trimestre, ela tem que estar sempre descontando esses recebíveis para poder fazer as operações do dia a dia, ela diminui isso do EBITDA, né? Trata como uma despesa operacional. Tá? Então tem essa questão da despesa financeira. Mas só um ponto aí. Tá? Ela antecipa esse dinheiro, né? Então, certamente ela paga alguma coisa para antecipar, né? Porque ela traz isso aí a valor presente e o banco então vai cobrar um quequereco dela. Perfeito. Quem defende que seria uma dívida seria porque, em tese, a Magazine Luiza não recebeu ainda esse dinheiro, ela está devendo esse dinheiro ainda. Isso, ela não recebeu. Mas quem defende que a Magazine Luiza não deveria usar como dívida é porque, na verdade, o risco é do banco. Isso. Né? Porque nesse caso dessa operação, o risco é o risco do emissor. O risco é do emissor. O cliente do cartão não pagar isso aí. Se você tem o cartão Itaú, fez a compra e não pagou, você não pagou o Itaú. A Magazine Luiza vai receber. Porque o Itaú já antecipou. Perfeito. Quem antecipou, pode ter sido o Bradesco que antecipou. Já pagou. É como se fosse assim, você gastou R$100 para comprar a geladeira. O Bradesco vira e fala assim, tá bom, eu compro por 85. E esses R$15 de diferença passa no resultado financeiro, que é essa despesa que a gente está vendo ali. Certo. Então, tem analistas que olham como se fosse um endividamento e tem analistas que falam, não, a gente prefere tirar esse valor, esses juros do EBITDA da companhia. Mas só para deixar claro, a Magazine Luiza reporta isso como não faz parte da dívida dela. Isso, não entra na dívida líquida. Tem gente que acha que isso deveria fazer parte e aí a dívida seria bem maior. Sim, né? sim. Porque se você tem um EBITDA, que na verdade é isso, se você tem essa dívida líquida e soma o montante que é antecipado, né, o montante desses recebíveis, você vai ter uma dívida maior. Por outro lado, se você não considera isso, mas acredita que isso tem que ser penalizado no lucro operacional, no EBITDA, o EBITDA vai ser menor. Tá. Então, de certa forma... vai ter um impacto ou positivo, um impacto para negativo, diminuir o EBITDA ou aumentar a dívida. Perfeito. Vai ser sempre um impacto negativo na empresa. Exato. E quando a compra for no cartão da Magalu,
Isso aí deveria entrar como Então, dívida dela? Então, se essa compra for do cartão da Magalu e ela vende esses recebíveis, o que pode acontecer é o seguinte: o banco que toma esses recebíveis naquele compra, ele pode colocar um desconto grande e falar assim, beleza, eu tomo o risco, mas eu vou te pagar bem menos, ou é isso, ou a própria Magalu pode assumir esse risco de tomar essa inadimplência. Então, não acredito que existe um certo, um jeito não só de ser feito. É tudo uma negociação. Mas o fato aí é que, independente do que está do certo ou do errado, aí, da maneira de contabilizar... De ser interpretado também. O fato é que a dívida dela vem crescendo bem mais do que o EBITDA. Perfeito. Isso é fato, né? Isso pelos Sim. números que você analisou. Sim, a dívida vem crescendo justamente pelo fato de ser um setor muito intensivo em capital e que demanda muito capital de giro. Né? Então, ela vem, de fato, ela vem nessa velocidade crescente. E com base no que você acompanhou, o que dá para tirar de conclusão? Assim, qual é o parecer que você tem em base na relação da dívida dela e a geração de caixa? É uma situação delicada, né? Se a empresa quiser crescer, ela vai ter que continuar. Existem formas da empresa se capitalizar também, né? Então, a gente está vendo que essa relação dívida líquida e EBITDA vem crescendo. O que ela pode fazer em algum momento, se ela continuar crescendo, se ela tiver que continuar investindo, ela pode ter que vir a mercado, fazer algum aumento de capital, alguma coisa nesse nível para poder se capitalizar e, de fato, colocar em prática o seu crescimento. Mas, assim, o que está acontecendo é que essa relação está piorando, né? Ela está, de fato, ficando uma empresa mais endividada e a gente vê isso pelos próprios resultados financeiros e pelo prejuízo esperado para esse ano, que é um prejuízo crescente e muito por conta dessa despesa financeira que ela tem. Tá. Então, se eu entendi, ela tem uma dívida crescente que é difícil dela simplesmente equiparar a dívida, porque essa dívida ela faz para investir no operacional dela. Sim. Então, em tese, se ela não se endividar, ela não investe, ela não cresce, mas a dívida está crescendo mais que a geração de caixa. Então, é meio que uma... E assim, o que pode acontecer também é o varejo melhorar, né? De fato, Certo. o varejo melhorar, os produtos que ela vende, ela começa a gerar mais caixa em cima deles. Sim, a gente está dizendo isso no momento em que o varejo está muito ruim, né? Que o resultado da empresa também está comprimido. Se isso também, se essa situação difícil que a gente está vivendo continuar acontecendo, né? E aí, sem dúvida, ela vai continuar passando por essas dificuldades. Por outro lado, se o varejo melhorar, se o juro cair, se as pessoas voltarem a consumir, ela vai estar posicionada para oferecer os serviços dela para os seus clientes, né? E dessa forma continuar, gerar mais caixa e tudo mais, né? Mas acho que o resumo, Salomão, é isso, né? A empresa, ela vem queimando caixa para colocar em prática os investimentos que ela tem e tem uma relação de alavancagem que é de quando a gente olha duas vezes, pode ser um pouquinho acima disso, dependendo da interpretação do analista, né? Então, é um pouco disso. Tá, mas independente da interpretação, o fato é que essa relação tende a subir. Tudo mais constante. Sim. Porque ela está tendo mais dívida do que EBITDA. Sim. É isso. E aí a solução para isso é ela tem que continuar rodando esse jogo esperando o cenário econômico melhorar, ou ela pode, de alguma forma, tentar resolver isso de dentro para fora? É longe de mim quem tentar dar pitaco, né, nos rumos da companhia e tudo mais, mas assim, a gente olha um setor, é um setor super difícil, né? Você tem ali a Meli, que a gente sabe que tem um bolso cheio, né? Tem investido muito, né? Contratado muita gente. Meli é Mercado Livre. Mercado Livre. Inclusive, a gente fez um episódio focado em Mercado Livre, no qual a gente explica a história do Mercado Livre, como que ela cresceu e como que ela vem crescendo ao longo do Vou até pegar qual tempo. é o número do episódio que faz tempo que a gente fez esse além da Meli, tem a Amazon, que quietinha vem crescendo aqui no Brasil. Tem a própria Shopee, né? A Shopee, um dos focos um dos países que escolheu crescer é o Brasil. Então percebe que é um setor muito competitivo, né? E que se você quiser ser ali o primeiro, né? Se você quiser oferecer a melhor logística, se você quiser oferecer a maior quantidade de produtos no menor tempo possível, com a melhor experiência, podendo dar crédito e tudo mais, você tem que investir, né? Então, toma muito capital. Então, acho que a Magalu,
ela tem que, em algum momento, entender se ela vai, de fato, querer desbancar todas essas empresas ou encontrar um novo caminho, como foi lá fora, com a Best Buy, que, de certa forma, está conseguindo competir com a Amazon, né? O episódio de Mercado Livre foi em fevereiro, episódio número 32, a gente fez com a turma da Aster Capital, o Marcelo e o Rodrigo Nasser. Minha pergunta foi provocativa para emendar com a pergunta principal que todo mundo deve estar fazendo agora. Ok, Magazine Luiza não vai quebrar, né? Um sinal amarelo, né? O paciente seguindo isso aí, ele vai ter problema no futuro, mas as coisas têm que continuar desse jeito, né? O paciente tem sempre a capacidade de melhorar. Mas e você como analista, como o responsável pela carteira recomendada Market Makers, você recomendaria Magazine Luiza? Qual o seu parecer, né, como investidor para Magazine Luiza? Na nossa carteira, na carteira Market Makers, a gente prefere ficar fora. Inclusive, a gente está fora do setor, não só na Magalu, mas a gente acha que é uma lição de casa muito difícil, é um setor muito difícil e a gente prefere empresas que a gente consegue entender melhor para onde estão indo, que de certa forma consegue pagar dividendos, que não estejam alavancadas. A gente não sabe se esse juro vai cair, se não vai cair, a gente não sabe lá fora o que está acontecendo com o juros subindo a todo momento, o próprio petróleo atingindo $95. Então, assim, é um cenário tão difícil que a gente prefere ter empresas com baixo nível de alavancagem, com bastante caixa no balanço, crescendo, né? Inclusive, a gente tem a maior contribuição da nossa carteira, é uma varejista, né? Não é uma varejista do e-commerce, é a Vulcabras, uma empresa que vende calçados, né? Verticalizada, que tem ido muito bem. Então, a despeito de todo esse cenário negativo que a gente está falando aqui, de dificuldades com crédito, ela vem crescendo receita e lucro a uma velocidade muito forte, está pagando dividendos, tem um balanço robusto, forte, para aguentar uma turbulência que pode acontecer. Cara, legal você ter trazido o exemplo de Vulcabras, porque é da maneira como eu vejo a nossa carteira e o porquê não ter o Magazine Luiza, né? É o risco que a gente quer correr. Exato. Porque lá atrás, quando eu tive a carteira lá na Infomoney, a carteira recomendada, e depois quando a gente começou a trabalhar junto na Rico, por muito tempo a Magazine Luiza fez parte da carteira. Eu fui muito ganhador de dinheiro com o Magazine Luiza. Uma história sensacional. Não, e as pessoas que estão lá, né, que estão desde o início, né, uma empresa de dono, empresa que tem a família lá ativa, realmente dá para confiar nas pessoas, mas de fato o ambiente não é favorável para empresas da natureza da Magazine Luiza. E o que você falou de Vulcabras é perfeito, né, porque ela tem um crescimento de resultado, né, coisa que hoje a Magazine Luiza não consegue ter, e a situação financeira dela é muito mais confortável do que da Magazine Luiza e de outras empresas do setor ali. A gente pode citar a Casas Bahia, pode citar a Marisa, pode citar outras, a própria loja Zender, né, que já tiveram anos, trimestres muito melhores e hoje estão sofrendo aí com um cenário muito adverso no macro que está afetando o micro delas, né? Então, assim, uma empresa que eu considero aí uma grande vencedora na história do mercado brasileiro, mas hoje com investimento, né, é difícil fazer... Se você olhar só pela conta da desvalorização, nossa, parece que caiu muito, parece uma oportunidade. Mas o problema é que ela também piorou muito, né? Então a queda não foi à toa. Né? Pode chegar o momento que a gente viu em 2015, que a queda foi tão drástica que ultrapassou os limites ali do que seria justo ali no valuation dela. E aí quem comprou ganhou muito. Aliás, só um detalhe disso. Dezembro de 2015, 100% de valorização ela teve. Foi só que aí até também é um ponto, é o ponto para quem acha que nesse cenário eu vou ficar short nessas ações. Eu acho que assim, você tem que acreditar muito que as coisas vão piorar ali, porque qualquer respingo de melhora, a ação pode subir ali 30%, 40%, 50%, só com uma nova precificação de queda de juros, né? Que a empresa pode não ter feito nada ali, mas só de achar que o Banco Central vai cortar em 75 pontos base a Selic, todas as empresas com, a gente fala duration, né, tem o seu prazo de retorno maior, né, essas empresas podem dar uma estilingada para cima em poucos dias, e aí quem está vendido vai ter algumas noites complicadas. Sim. Né? Matheusinho, acho que a gente já respondeu tudo, tem agora aquela parte legal ali, né? Comentando comentários? Comentário que a galera mandou, você tá com eles aí? Estou abrindo agora. Eu até imprimi alguns aqui, eu nem Peguei li aqui, antes para não me Peguei viciar. aqui, ó. Vamos lá. Ronaldo Vecchi. Vecchi? Ronaldo Vecchi, ou Vecchi, não sei, depende. Se ele for italiano, pode ser um negócio diferente. No vídeo, ele respondeu no vídeo sobre Get Ninjas.
Comprou e vendeu no curto prazo, é melhor pensar como uma tacada de sorte e não como um investimento. Eu também faço isso e já percebi que se trata mais de sorte do que competência quando eu acerto. Bom, depende do que ele está comprando, né? Acho que a gente teve lá todo o motivo, né, do início, meio e fim. Se o investimento tivesse dado prejuízo, né, a gente teria seguido a mesma metodologia. Eu acho que até, assim, a sorte até pode acompanhar, mas e a curiosidade, né? Que fez você, não, deixa eu ver o que está acontecendo aqui, deixa eu abrir, vai, o balanço. Tem mais caixa do que vale, pô, mas peraí, e a Assembleia Geral? Então, assim, realmente, né, tem um pouco, pode até ter sorte, mas a curiosidade sua, que você foi lá e olhou, isso aí não surge do nada, né? Eu tenho muito mais medo do que sorte, eu me considero muito mais medroso que sortudo. Então, assim, para investir em Get Ninjas, a gente precisou quebrar muitos medos ali para ficar confortável ali. Senão, se fosse só pela sorte, meu amigo, não, aliás, não ia ser em Get Ninjas que eu ia tentar apostar na sorte. Exato. Aí, a segunda pergunta vai do Rafael Cunha. Thiago Salomão é fera. Isso aqui eu concordo com ele, tá? Isso aqui eu concordo. Comecei a estudar economia a partir de um vídeo que assisti em 2017. Valeu demais. Mudou minha vida. Caramba, pô, Rafael. Aqui, ó. Valeu. Que bom que você tá acompanhando até hoje, né? Espero que esteja ganhando dinheiro aí no mercado. E valeu demais pela audiência. Pô, sensacional. Gabriel Soares, ó. Não tem ninguém na minha... não tem ninguém na minha família Gabriel, mas talvez seja, né? Talvez tem seja. Manuel, né? Tem Manuel. Faz um vídeo sobre o WIZ C3. Ela está barata mesmo? Olha lá. O WIZ é o quê? O WIZ é aquela corretora. Era a corretora que era da Caixa, acho que perdeu o contrato com a Caixa. Mas faz tempo que a gente não olha, pode ser uma boa. Legal, hein? Legal essa aqui. Diego Stitch. O cenário está muito louco. Agora é hora de bundinha na parede. Bundinha na parede? Bundinha na parede. O que é bundinha na parede? Bundinha na parede é ficar, cara, com as mãos assim, né? Você fala, pô, agora eu vou ficar tranquilo, não vou fazer... Não vai se arriscar. Não vou me arriscar, vou ficar na boa, não vou tomar risco. Não vai ser herói. Tem que tomar cuidado com a parede que tem que tomar encosta, cuidado. Né? Pode ter um buraco ali. Quem sabe parede cai, você cai então, também. Perigoso, né? Mas eu acho que tá muito louco mesmo o cenário, hein? Aliás, a gente tem falado muito sobre esse cenário nos nossos episódios, hein? Cenário bundinha na parede. Eu vou perguntar ao próximo gestor, Luiz Parreiras. O cenário tá bundinha na parede? Agora a próxima é boa. É do Flavinho Pocotó. Ô, louco. Oi, BR3, é uma oportunidade, Salomão? Sério, brincadeira. Isso é fake, né? É toda vez. Eu não sei se foi o Flavinho que mas fez. Mas eu gostei do nome. Se a pergunta pode não ser fake, mas o nome deve ser, né? Flavinho Pocotó não é possível. Pocotó. Né? Um abraço aí. Vamos ter que estudar hoje, Mateuzinho. Vamos ter que dar uma olhada, não tem jeito, a turma tá querendo. Bom, então é para comprar Magalu? Bom, espero que a gente tenha respondido aí as dúvidas sobre o Magazine Luiza. O Mateuzinho apontou ali quais foram os números que a gente trouxe ali sobre a empresa. Se quiser saber mais detalhes, manda mensagem para a gente. A gente fez um estudo bem longo aí sobre o Magazine Luiza para conseguir atender todas essas dúvidas dos investidores. Né? Acho que é muito fácil chegar e falar, não vai quebrar, a Magazine Luiza vai quebrar. A gente trouxe lá as evidências, olhou resultado, nota explicativa, para conseguir tirar a melhor conclusão para vocês. É isso. É isso então? Paloma, mais uma tarde sensacional aqui ao seu lado, hein? Sempre um prazer. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Joinha no vídeo, se inscreve no canal. Toda terça-feira, 18 horas, episódio novo do Mercado Aberto. Beijo grande. Valeu, galera.